Olá, tudo bem? Como é que vocês estão aí em casa? Espero que muito bem. Eu também estou, e principalmente porque eu estou aqui com um amigo, parceiro, colega, irmão de fé. Ele se chama Augusto Júnior. Conheço ele já há alguns anos, daquele ambiente de igreja que a maioria de vocês conhece. E a gente veio falar aqui sobre um tema muito interessante. Mas antes de descobrir que tema é esse, eu queria fazer um pedido para você. Tá se interessando pelos programas? Tá curtindo? Tá te abençoando de alguma maneira? Você tem compartilhado com outras pessoas? Não? Então compartilha esse programa se você gostar, curta e também se inscreva no canal, porque aí você vai ter todas as notícias sobre a LPC, a sua produção, o seu conteúdo, com essa equipe fera que está aqui fazendo toda essa programação para te abençoar, para te guiar, para te orientar, para trazer um pouco de luz para o seu caminho. Agora, voltando para o assunto aqui, eu trouxe esse amigo, o Augusto Júnior, para a gente conversar sobre um tema muito importante. E é um tema que me traz à memória uma conversa que eu tive com um casal de profissionais que trabalham em multinacional e que eu descobri ao longo dos anos que todas as férias de 30 dias que eles tiram, eles voltam mais cansados do que quando eles começaram a tirar essas férias. E aí eu fiquei me perguntando, qual é o problema desse pessoal? Qual que é o problema desse pessoal, Augusto? Como é que faz? Vai ser pauta para uma boa conversa, Saulo. Isso aí tem muito pano para as mangas. Cara, eu acho isso um mistério. Por que as pessoas tiram 30 dias de férias e voltam com cara de zumbi? Parece que foi pra guerra, tirou licença do trabalho para ir ao exterior, combater numa guerra e voltar. Bom, a gente vai ter tempo de fazer isso. Augusto Júnior. Não é seu nome inteiro? Não, meu nome é bem grande, Augusto César de Souza Silva Júnior. Se emplacasse um terceiro aí, ficava nome de príncipe, né? Mas, Augusto, a gente já se conhece há algum tempo, somos amigos, e você é uma daquelas pessoas, eu tenho algumas assim, graças a Deus, mas você é uma daquelas pessoas que toda vez que eu encontro, eu saio melhor. E eu sei que isso é um elogio que você vai aceitar. Eu sei que é algo que você busca nos seus encontros com as pessoas, né? Que elas tenham um encontro com você, sejam impactadas e saiam melhores. Eu me sinto assim. Agora, quem está nos acompanhando aí em casa não te conhece. Quem que é esse cara que caiu de paraquedas? Tá amigo dele, mas e para mim? Quem é esse cara? Então, se você pudesse falar um pouquinho de você, onde é que você nasceu, como que foi a sua jornada de vida até esse ponto onde você está. Legal. Escolha os eventos que você quiser, tá? Legal demais. Eu sou Augusto Júnior, como você falou, sou de Fortaleza, Ceará, e vim pra cá há mais ou menos 15 anos. Sou casado com a Ana Sara, pai da Esther, e a Ruth está vindo aí em setembro. Estamos aguardando ela e muito felizes com esse momento. Atualmente eu sou diretor de Relações Institucionais do Instituto FOR, uma organização que trabalha com formação de liderança. A gente já vem trabalhando desde 2014 para formar líderes para um Brasil melhor. Então, a gente tem programas dentro das empresas, mas a gente também tem um programa chamado ProLíder, que é uma capacitação que a gente leva 70 pessoas do Brasil inteiro, pagando todas as despesas dessas pessoas para estudar em São Paulo com as mentes mais brilhantes do país. Então, eles vão ter aula com ministros, com executivos, com empreendedores, para entender como podem transformar o Brasil. Então, Uau. É muito bacana. E você trabalha lá há quanto tempo? eu estou lá desde faz 2 anos. 2 anos. E eu também sou professor convidado da Fundação Dom Cabral, que é uma escola de negócios. Então, venho atuando aí dentro de grandes empresas com a formação de líderes, preparando líderes para influenciar e inspirar pessoas. E também venho trabalhando com desenvolvimento pessoal, ajudando profissionais a terem mais performance, a cuidarem melhor da sua saúde mental e a terem resultados na sua carreira de maneira integral. O resultado não só financeiro, não só de crescimento, mas o resultado numa perspectiva mais ampla. Então, esse é o que o Augusto faz hoje. Escrevi um livro chama Faça Sua Vida Valer a Pena, que são reflexões sobre espiritualidade, onde eu registro ali alguns aprendizados, algumas lições que eu tive na minha caminhada de fé. Então, esse é um tema que eu venho trabalhando bastante. Como que entra a fé na sua vida? Eu nasço num lar cristão, né? Nasci num lar cristão, lá em Fortaleza.
Meu pai, Augusto César, né, e minha mãe, Isabel Cristina, me criam naquele contexto de já estar num lar cristão. Eu lembro que tem duas memórias muito fortes. Uma memória é quando nós fazíamos o nosso culto do lar, e eu e a minha irmã, porque a minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava, e o nosso culto era na hora do almoço. Então, antes do almoço, eu e minha irmã, e um ficava vigiando o outro, né? Quando não queria, então a gente cantava 3 louvores, lia a palavra, fazia oração, nosso devocional ali, todos os dias. E no começo era uma obrigação, era um negócio que a gente fazia para terminar logo, mas depois a gente foi começando a criar gosto e passou a ser um tempo muito especial. E eu e minha irmã temos louvores que a gente lembra dessa época que a gente fazia juntos, assim. E uma outra lembrança foi quando eu estava lavando louça e eu queria terminar rápido. Tinha as tarefas, né? As nossas rotinas. E eu queria terminar rápido. E aí minha mãe não estava. E meu pai disse assim, menino, lava mais devagar. Eu disse assim, pai, eu quero terminar logo que a minha mãe não está. Aí ele falou, mas quem foi que disse que você está lavando louça para sua mãe? Você está lavando louça é para Deus. Deus está te avaliando. E aquilo gerou em mim uma reflexão que não, tudo que eu faço, Deus vai estar avaliando, né? Deus vai estar vendo como eu estou fazendo. Então, veio essas duas memórias muito fortes ali do nosso lar. Lá no Ceará, então a gente cresceu num ambiente sem TV. Engraçado. Fortaleza, né? Engraçado isso, porque hoje as pessoas falam, criança não pode ver tela, criança não vê tela. E aí eu tava conversando com a minha esposa esses dias, amor, eu acho que eu fiquei mais ou menos até 14, 15 anos sem tela. Obrigatoriamente, a gente não tinha TV em casa, então a brincadeira era dama. Eu e a minha irmã ficamos muito bons em jogar dama, em dominó. E leitura. Isso ajudou muito a gente, porque a gente criou o hábito de leitura muito cedo, não tinha outra diversão. E então, isso foram alguns marcos aí da nossa juventude. Tinha lá minha até chamava bozó. Tinha? Não. Era um copinho que você coloca uns dados, aí bate e vira ele. Não. O nosso foi dama, dominó. Dama, dominó. E aí leitura. E leitura. Eu colecionava gibis da Mônica, né? Então tinha coleções. Eu colecionava também, mas eram os de super-heróis. Super-heróis. De super-heróis. Do Homem-Aranha, do Batman. Eu tinha da Turma da Mônica também. Os super-heróis veio mais tardio. Veio mais tarde, né? Eu me apaixonei, mas veio mais tardio. Veio mais tarde. E aí você, nessa caminhada, então você teve uma referência espiritual da sua família, muito consistente. Sim. Acho que importante, é o que me chama a atenção no que você falou. Então, ter um dia especial que a família fez alguma coisa espiritual é uma coisa. Outra coisa é o seu pai ter essa presença no lavar de louça, vocês terem essa continuidade do culto doméstico. Então, isso é extraordinário. Então, você cresce com essa visão espiritual da vida e no início da sua vida profissional, quando você está olhando assim para o mundo, qual que é a minha participação aqui? O que te veio à mente? Já veio de cara assim, vou trabalhar ajudando pessoas no ambiente profissional, desenvolvimento de liderança. O que veio primeiro e como é que você chegou nesse ponto de descobrir a sua vocação? Perfeito. Acho que tem alguns eventos importantes. O primeiro foi o que me fez ter um encontro e um relacionamento verdadeiro com Jesus. Eu tinha esse ritual, eu tinha essa rotina de espiritualidade, essa disciplina de espiritualidade, mas ainda não tinha tido esse encontro de entender de fato. E isso aconteceu quando eu mudei, fui morar no Piauí, numa cidade chamada Oeiras, interior do interior do interior. E lá eu encontrei um grupo de jovens, e aí a importância dos relacionamentos. Um grupo de jovens, a brincadeira deles era citar versículos. Fazia em círculo, e quem não citava saía da roda. E o último não pagava a rodada da pizza à noite. Olha. Então, decorar versículos passou a ser estratégia para não pagar a pizza. Para economizar, ó. Primeira estratégia de economia que você adotou foi essa. Só que isso foi muito bom, porque isso me fez passar a ler mais a Bíblia, decorar mais, entender os textos bíblicos. E esse é um evento, né? Mas a gente tinha várias coisas que fizeram com que aquele grupo de jovens foram se familiarizando muito com a Bíblia, com o estudo da palavra de Deus, com o tempo de oração. E aquilo foi que fez a minha virada de chave. E aí eu entendi. Olhando para minha carreira, eu queria ser professor de história. Eu primeiro queria ser astrônomo. Eu sempre amei estudar os astros,
o Sol, a Lua, buracos negros, até hoje são assuntos que eu me fascino. Fico vendo documentários e temas sobre essa perspectiva dos astros, do céu, a grandeza. Depois o meu desejo era ser professor de história. Também gosto muito de história, entender as origens, entender de onde as coisas surgem. E aí, num terceiro momento, vem essa questão de treinar pessoas. Eu lembro, na minha juventude, ali, final de adolescência, eu liderei uma ONG chamada CETRED, que era uma ONG cristã que trabalhava com treinamentos. A gente começou, tinham 4 pessoas e eles tinham seminários de Ministério Orientado pelos Dons, que era com base no Bill Hybels lá, de entender a vocação, rede ministerial, essas coisas, a gente tinha esse curso. A gente tinha um curso de Libras, para quem queria se comunicar melhor com pessoas com dificuldade, né, auditivas. E a gente tinha um curso de evangelismo e de liderança. E aí eu comecei como professor, fui tendo oportunidades, me tornei gestor dessa ONG. A gente era 4, passou a crescer muito, a gente chegou a ter cerca de 90 pessoas como voluntárias participando, interagindo. E aí, nessa época, um mentor meu chamado Helry Saldanha, um homem de Deus, ele chegou para mim e ele falou assim, Deus está te dando tua vocação, você vai treinar pessoas. E eu disse, Helry, é verdade, eu quero treinar pessoas sobre evangelismo. Ele, Augusto, não. Você vai para outro lugar. Ele foi específico assim. Ele falou isso, você vai para outro lugar. Acho que vai ser legal, vai ser uma parte importante, mas você vai usar esses dons, esses talentos, você vai ajudar empresas e organizações a trabalhar também esse tema. Eu digo, nossa, sério? Sério. E aquilo, eu sempre fui apaixonado por esses temas de carreira, liderança, propósito. A minha esposa, quando a gente completou 10 anos de casado, a gente fez um momento lá de refletir sobre coisas, né? E ela disse assim, amor, tem um fato. Em 10 anos que eu estou casado com você, todos os dias, ou você falou, ou você estudou, ou você escreveu, ou você fez algum curso sobre liderança, carreira e propósito. Eu fiquei feliz, eu disse, nossa, amor, que legal. Ela, não, isso não é legal, isso é horrível, é um saco. Você é monotemático, amor. Muda a roda, muda o disco aí. Tem que... Vocês estão lá no momento romântico. E eu lá todo feliz. Eu disse brindando o amor. E eu disse assim, aí você traz o último livro. Olha isso, né? Você já viu essa citação de Churchill? Você já viu o que... Não, ela falou, você fica assistindo série. E eu disse, não, amor, mas é automático. Ela, pois é, me dá uma folga. Então, e aí, nesse momento veio, né? Poxa, trabalhar a formação de líderes e desenvolver isso. E eu sempre tive facilidade para falar em público, eu sempre tive essa tendência natural. Juntou a paixão com essa tendência natural e as oportunidades que foram surgindo, e foi meio que me encaminhando, Sauro. Acho que tem uma questão de intencionalidade, mas tem uma questão também que as coisas foram apontando para isso. Foram surgindo oportunidades, e aí você aproveita essa oportunidade e abre outra oportunidade, você se apaixona por aquilo. E aí eu percebi o quanto que eu poderia influenciar pessoas e incutir na mente e no coração delas reflexões que pudessem ajudá-las a serem a melhor versão delas, a terem uma performance melhor, ter um cuidado melhor com a carreira delas. Foi nessa linha que a minha carreira foi desenvolvendo. Aí eu passei a ser mais intencional, né? Poxa, então é isso mesmo. Encontrei aquilo que mexe comigo. Tem o André, um pastor que você conhece também, ele me trouxe o tema do sweet spot. Olha que interessante. Sweet spot é um termo do beisebol. Quando você acerta a bola no lugar certo, no ângulo certo, e ela pega o maior impacto possível. Geralmente é quando faz aquele auê no estádio, né? Uau! E ele diz que, inclusive, o sweet spot, quando você faz acerta essa jogada, o som da bola... resulta no home run. Isso! O som da bola é diferente. Sweet spot. Aí ele falou, Augusto, na vocação é a mesma coisa. Existe um lugar que você usa os seus talentos naturais, a sua paixão e uma ação sobrenatural. E é o sweet spot da sua carreira. É o sweet spot da sua vocação. Você não faz força, ele simplesmente vem. Não estou dizendo que o jogador de beisebol não treina, não se esforça, mas o sweet spot... Que não faz outras coisas. O sweet spot,
ele vem para trazer esse impacto maior na carreira. Então, ali, aquele mentor, o Harry, digamos que ele entendeu meu sweet spot. Ele disse assim, o seu lugar vai ser esse. E eu entendi também que aquilo foi sabe aquelas reflexões profundas que você fica... Então, é tanto que me marcou muito esse fato. E a partir daí, então, meu sweet spot, eu passei a ser mais intencional nessa atuação com o desenvolvimento de pessoas. E aí você entra nesse mundo e essas coisas que você tem falado, você trata muito de propósito, assim, eu percebo que nunca se produziu tanto, nunca se fez tanto, nunca se realizou tanto. Coisas extraordinárias, nunca antes pensada na história da humanidade. Mas, proporcionalmente, nunca se cansou tanto, nunca se esgotou tanto, nunca se deprimiu tanto. Eu me lembro da comparação entre Egito e Israel. A terra que mana leite e mel versus a terra onde você construía pirâmides, cidades inteiras, enormes, mas à base de escravidão, cansaço, opressão. A sensação que eu tenho é que no meio desses prédios de vidraças assim extraordinárias, centros financeiros, lugares sofisticados, de grande capacitação e realização, há muita opressão, muito cansaço, muito peso. E é o que nos traz aqui para esse ponto. Você está falando de coisas extraordinárias. Então, propósito, motivação, como que é o mesmo nome? Sweet Spot. Sweet Spot. É um cenário que era para ser lindo, maravilhoso, assim, entusiasmante, feliz, de realização. Por que as pessoas estão se sentindo tão para baixo, tão cansadas? Você encontra esse pessoal no mercado de trabalho? Eles falam disso? Nossa, Sauro, tem uma definição, ela é da Isa, uma estudiosa desse assunto, e ela traz o seguinte, a Isa Camargo, ela fala o seguinte: vamos pensar em 3 grandes níveis que nós estamos vivendo hoje na sociedade. Você tem o cansaço. O cansaço, ele vem depois de um dia de trabalho. Você está aqui trabalhando, você vai ter o seu labor, você vai ter as reuniões. Você cansa, no final do dia, sua mente, seu corpo estão cansados. Normal. O ser humano, ele tem uma conjuntura que faz com que ele canse. Ok. Quando esse cansaço, eu já não consigo amenizar ele em um final de semana, não consigo dormir e recuperar a energia vital, eu vou para a exaustão. Exaustão é o caso que você trouxe no começo. Quando o casal tira 30 dias de férias e volta cansado. É quando a pessoa tira um feriado prolongado e mesmo assim não descansa. Exaustão. Vamos colocar como segundo grande ponto. E é engraçado. Aí você pergunta, o que você fez? Não, eu viajei, fui para o lugar que eu gosto, estava com pessoas que eu gosto. Olheira, assim, cara de cansado, cara de, vou ter que voltar para trabalhar. E é muito louco, né? Porque essa pessoa está na exaustão. Exaustão. E ela traz o terceiro nível, que aí é o nível clínico, que é o burnout. O burnout é quando você tem que se hospitalizar. Ficou tão crônico que agora você já não consegue, por meios naturais, descansar. Você precisa de uma intervenção. E eu descobri que existem 2 tipos de burnout. O burnout crônico, que é aquele que eu vou... eu não vou me hospitalizar, mas eu vou ficando e eu não tenho mais criatividade, eu não tenho mais... Isso E eu tenho o burnout que acabou. Tipo, vou pro hospital. E um amigo meu foi pro hospital, ficou lá. E ele disse assim, Augusto, o burnout, não tem o que fazer, não tem como negociar. O corpo diz assim, chega. O corpo, a mente, dá um colapso e você chega. E aí você tem esses 3 grandes níveis de problemas acontecendo, né? Você tem o cansaço, a exaustão e você tem o burnout. Augusto, você sabe que eu tenho um amigo da minha idade que teve burnout. E ele é realizado no que faz, ele trabalha muito bem no que faz. E eu tenho 41 agora, acabei de fazer 41. Ele está na mesma faixa etária. E eu fiquei assustado porque é um amigo de longa data, amigo de infância. E o meu susto foi que o médico falou assim para ele: o seu corpo colapsou de tal maneira que ele não vai voltar a ser o mesmo. Ou seja, você nunca mais vai poder trabalhar no ritmo que você trabalhava antes, porque ele emendava, né? Era à noite, de dia, não tinha folga e tudo mais.
E a sensação que ele tinha, que aí eu devolvo a bola para você, eu me lembro que a sensação que ele tinha é, já que o que eu trabalho não é trabalho, é diversão isso aqui. Uhum. Então ele imaginava que descansava trabalhando. Então ele ia lá, pá. Gente, eu tô feliz, eu tô satisfeito. Tá, tem as pressões, tem o estresse e tudo mais. Um dia o corpo cedeu. Sim. E aí quando o médico falou assim, ó, você nunca mais vai conseguir ter o mesmo ritmo, porque o seu corpo vai desligar de novo. Tem uma coisa aí dentro de você, uma lâmpada que queimou. Uhum. Você vai poder voltar a trabalhar, você vai poder voltar a fazer as coisas que você fazia, mas você vai ter que passar por um processo de medicação, depois tratamento, enfim, tudo mais. Aí ele foi tentar, poxa, eu tomei os remédios, estou me sentindo bem, vou voltar. E ele voltou, teve outra crise. E aí caiu a ficha para ele. Eu tenho 40 anos e eu vou ter que repensar os meus próximos 40 anos, se eu quiser ter um futuro ainda. Sim. Por que, cara? Porque... Então você descreveu aí, de forma muito clara, os 3 estágios, né, do cansaço. Quando vem alguém, como esse meu amigo, buscando você e perguntando, olha, não se trata de eu não me sentir realizado. Não se trata de eu não gostar do que eu faço. Eu gosto do que eu faço, mas eu quebrei. O que você diria, pensando nessa escala que você... Isso é muito natural, porque quando você chega no burnout, você tem 2 grandes situações. Por que a pessoa chega nesse ambiente? Primeiro, porque ela está num ambiente tóxico. O ambiente de trabalho dela está drenando as energias dela. É um ambiente onde um quer derrubar o outro, de uma competição sem limites, de entrega sem limites também, e a cobrança e gera ansiedade. Isso vai criando um clima onde vai trazendo para ela desgaste físico e mental. Isso vai levar para burnout. Mas uma outra forma de você chegar no burnout é porque eu sou um profissional de alta performance, estou em flow, eu amo o que eu faço e eu naquilo vou e não tenho mais limites e eu ultrapasso o limite. E quando eu ultrapasso o meu limite, eu chego nessa... Estouro. Burnout, né? Queimo, literalmente. Eu lembro de um conceito que eu ouvi do Ricardo Agreste, chamado pastor. Peak Performance. Uhum. Ele trouxe uma reflexão sobre peak performance. E o que é o peak performance? É um conceito que um jornalista que era atleta trouxe, que ele falou o seguinte: o nosso músculo, assim como o nosso cérebro, precisa sair da zona de descanso. Eu saio da zona de descanso, passo pela zona de conforto. Depois da zona de conforto, eu chego numa zona que é a zona de estresse. E o músculo precisa passar do estresse para crescer. Minha esposa é educadora física. Quando ela tá malhando, eu preciso estressar o músculo, porque o músculo cresce quando ele se estressa. Só que logo depois que eu passo pela zona de estresse, eu chego no limite do potencial, eu tenho que descansar. E o músculo cresce enquanto descansa. Tão importante quanto chegar no estresse para o músculo é chegar no descanso. Os 2 são igualmente importantes. Qual é o nosso problema? Ou a gente fica muito na zona de conforto e não sai. Uhum. Ou a gente fica muito na zona de estresse e estresse o músculo, ou a gente não faz o fluxo do descanso. Então, são desafios que a gente tem. O que o seu colega fez foi, ele ficou na zona de estresse por muito tempo. O que aconteceu? Rompeu o ligamento do músculo dele, emocional ou físico interno. O exemplo do músculo é, quando eu tenho uma luxação, eu não vou malhar mais. Eu vou precisar esperar. E quando eu voltar, eu vou ter que ter um processo de recuperação de fisioterapia, para depois recuperar músculo. Depois, talvez ele vai chegar um dia na mesma performance que ele tinha lá atrás. Mas é uma curva que ele vai ter que respeitar, porque ele não respeitou antes. E mesmo quando ele volta para a performance lá atrás, não pode ser da mesma maneira. Não pode. Ele vai ter que se reeducar, né? Reeducar. Ele vai ter que se reeducar. E olha que interessante também sobre esse assunto. Eu lembrei aqui. Nosso cérebro, de maneira grosseira, ele pode ser dividido em 3 grandes blocos, Saulo. O primeiro é o reptiliano. O reptiliano fica aqui perto da amígdala, na nuca, e esse reptiliano, ele é responsável pela sobrevivência. É o nosso instinto animal. O reptiliano, ele só tem 2 comandos: bater ou correr.
Aqui no meio do nosso cérebro nós temos o que se chama de sistema límbico. O sistema límbico é responsável pelas emoções, a saudade, a raiva, a dor, a tristeza, a alegria. Tá aqui, ó, no sistema límbico, as conexões humanas, as amizades. E aqui, na nossa fronte, né, é o neocórtex, que é o lugar que a gente tem a capacidade de pensar de maneira criativa, dar significado para as coisas, ter um propósito, ressignificar. Quando você está muito cansado, muito estressado, o seu reptiliano, ele tem um fenômeno que ele gera o sequestro da amígdala. Você perde o resto do seu cérebro. O seu cérebro inteiro só pensa em duas coisas: bater ou correr. É por isso que tem muita gente querendo bater no chefe no trabalho. Ela fica... Ou correr dele. Ou fica na defesa, na defensiva. Você vai conversar com a pessoa: não fui eu. Eu já mandei um e-mail, eu fiz isso. E começa aquela questão de terceirização, de buscar culpados. Mas no final é porque eu estou me defendendo. Porque o meu cérebro está ativado e o meu reptiliano ficou tomado. Por isso que é tão difícil a gente ser razoável nessas horas, não no é. trabalho. Você não vai conseguir tomar decisões. Ponderar uma não ova. Vai. Eu vou Você não tem mais controle. Isso acontece muito, por exemplo, com quem tem medo de falar em público. A pessoa tem um microfone, ela chega da tela azul, ela esquece de respirar, a mão começa a suar e ela começa a ficar gelada e vai aumentando, é um ciclo, né? O que é isso? É o sequestro da amígdala. É a mesma coisa, só que aí agora por caso do profissional. Então, é preciso ter rotinas diárias, semanais, mensais e anuais de autocuidado integral. Quando eu falo autocuidado integral, Saulo, eu estou falando da mente, do corpo, das emoções e da espiritualidade. Então vamos lá. Cheguei para você. Augusto, me ajuda, por favor. Estou desesperado, porque eu não sou mais o mesmo. Não se trata de questão vocacional. Eu faço o que eu sinto que é para eu fazer, eu tenho habilidades para isso, eu produzo, eu dou resultado e tudo mais, mas eu quebrei. Já estou procurando auxílio de profissionais da área da medicina e tudo mais, mas um próprio médico me falou que eu preciso repensar a minha forma de viver. E aí me indicaram você. Falaram que você vai me ajudar a repensar a forma como eu encaro o trabalho, como eu encaro o descanso, para que eu não volte mais àquele estilo de vida do Egito e, à base de chicotadas, construa coisas maravilhosas, mas ao mesmo tempo com o preço da minha própria saúde, da minha própria vida. Você vai me ajudar aí a encontrar a terra que emana leite e mel, onde eu vou trabalhar, construir casa, onde eu vou fazer realizações, mas também vou provar de leite e mel também. Vou ter a parte, essa outra parte da vida. Me ajuda a construir uma nova maneira de enxergar o trabalho e o descanso. Por onde você começaria? Eu sei que você tem todo um acompanhamento que você faz com as pessoas e tudo mais, mentoria, mas se você pudesse dar uma esperança para quem está ouvindo aí em casa, pincela pelo menos, dá um rumo, uma direção do que eu deveria fazer e como que eu posso enxergar de forma diferente e mais saudável a minha relação com o trabalho e com o descanso. O que você diria? Por onde que a gente começaria? Muito bom, Sauro. Primeiro, eu entendo que é importante estabelecer ritos e ciclos. E aí, para que eu possa estabelecer esses rituais e esses ciclos, primeiro eu preciso entender que a minha performance é diferente da do Sauro. Desculpa, é que você me fez pensar numa coisa aí. Aí já tem um problema aí. Porque a gente tem os ícones, né? Que são propagados como as grandes referências do trabalho. E não raras vezes eles são pessoas imortais. São ciborgues invencíveis, incansáveis, imparáveis. E há uma parte da cultura que diz assim pra gente: você tem que ser aquilo ali. E por incrível que pareça, a voz... Por incrível que pareça, que a gente está em tempos de seja você mesmo e por aí vai. Por incrível que pareça, a voz que diz assim: calma, aquilo é ele. Não é você. E ser você, mesmo que você não realize o que ele realiza, também é importante, também tem valor.
Já começa por aí, então. Você falou que não tem o mesmo ritmo. Aí tem aquela pessoa que diz, não, mas eu quero ter o ritmo do mega executivo que dorme... tem uma figura pública famosa aí que falou que dorme... 4 horas. 4 horas. Eu acho que estamos falando da mesma pessoa, mas eu não vou falar o nome. 4 horas por noite. E às vezes 2 horas por noite. E a postura que ele entrega de eu estou pronto para tudo, para a guerra do dia. Não, então, talvez ele esteja mesmo, Saulo. E é isso que é importante. Tem pessoas assim. Só que eu digo assim, eu não sou assim. Vai ter gente que vai dizer assim, não, 4:30 da manhã eu tô de pé, já faço minha corrida de 1 hora, já faço isso, assim, muito bom. Que a gente brincou lá, né? 4:30 dá bom dia pro sol, ri, né? Ele que faz o sol acordar, né? Ele não espera o sol acordar ele. O sol acorda porque ele acordou. E aí, beleza, parabéns pra essa pessoa. Eu não sou assim. Eu gosto de dormir minhas 8 horas por noite. Eu gosto de descansar bem. Eu gosto... E tá tudo bem se você não... Ah, não, eu durmo em 4 horas e resolvo. Beleza, ok. Parabéns pra você. Agora, eu não posso ser igual a você. E eu aprendi um princípio com Neemias. É preciso dizer não pras coisas boas e sim pras excelentes. Tem coisa que eu vou dizer não. E não só pra coisas ruins. Não para coisas boas. Coisas que vêm, eu disse assim, não, a minha prioridade no momento, faz parte daquilo que eu... Não faz, então não, por enquanto. E a gente precisa, primeiro, parar de se comparar, que é o que você trouxe. Segundo, dizer não. Por quê? Porque para o que eu estou fazendo, para a obra que eu estou construindo, não é essencial. Vai ter um livro muito interessante, chama Essencialismo. E ele fala, nós estamos avançando poucos centímetros em várias direções, quando a gente poderia avançar alguns metros em uma direção só. O dizer não, a busca pelo essencial, a busca pelo que realmente importa. E aí, na minha vocação, eu preciso escolher o que é fundamental para aquilo que eu me propus a fazer. E as outras coisas? Agora não. Agora eu vou focar nisso aqui. Eu posso fazer mais de uma coisa? Sim, não, desde que não seja ao mesmo tempo. Não dá para fazer. Então eu tenho que entender ciclos. Quando eu falo entender ciclos, eu preciso entender que a gente passa por alguns momentos na vida. Sabe? E eu elenquei aqui para não esquecer. Eu tenho um momento de sonhar. E o momento de sonhar é quando a gente tá cheio de expectativa, o coração tá cheio, e você tá, uau! E eu preciso ter rituais pré-estabelecidos para quando eu chegar nesse momento de sonhar. Mas eu também preciso ter momento para revisar a vida. Tem momento que a gente quer pensar, poxa, será que eu estou indo certo? Será que tá legal? Realinhar, recalibrar, organizar, atualizar a rota. Preciso ter rituais pré-estabelecidos. Eu não vou pensar nesses rituais quando eu chegar nesse momento. Eu já vou ter eles pré-estabelecidos. Terceiro, eu vou ter momentos para avançar. Sabe no aeroporto, quando você tem uma esteira e você aproveita a esteira para chegar mais rápido, porque aí você vai chegar no seu lugar para descansar com as suas malas? Existem momentos que a vida vai dar uma esteira para você. Se a vida está te dando uma esteira, aproveita. Entra na esteira. Entra na esteira, não perde essa oportunidade. Poxa, a vida me deu um cavalo para eu correr um pouco mais. Vai lá, aproveita o cavalo, não rejeita o cavalo. É algo que está alinhado, está potencializando, usa aquilo que está à sua disposição. Aproveita. E rejeita quem falar que você é preguiçoso por estar pegando o cavalo. Não, aproveita essa oportunidade. A esteira é uma coisa boa. Só que tem um quarto. A gente tem que ter um momento de celebrar e descansar. Então eu falei, você tem que ter um momento de sonhar, você tem que ter um momento de revisar a vida, você tem que ter um momento de avançar, executar. Tem hora que não tem que ter projeto novo. Executa aquilo que já está nas tuas mãos, faz o que tem que ser feito. Mas tem que ter um momento que eu tenho que ter um ritual para celebrar, para comemorar. Eu tenho que ter um momento para celebrar as pequenas conquistas. Não só quando vencer o campeonato, mas quando fizer o ponto. Celebrar e descansar. Às vezes o campeonato tá longe demais, né? E eu preciso recarregar. Mas eu já posso comemorar o ponto. O ponto. O vôlei vai ensinar isso, né? Eu lembro, sabe, eu tava assistindo as Olimpíadas. Olha que engraçado. Assistindo as Olimpíadas de madrugada. Eu acordava para assistir 2 esportes. O skate, da Raíssa. Me apaixonei por ela. Aquele encantamento, aquela leveza da vida. E as meninas do vôlei. Gosto muito de vôlei, apesar da minha altura não me ajudar. Gosto. Assistindo. O Brasil tava levando uma goleada, Saulo.
Aí as meninas fizeram um ponto. O que elas fizeram? Comemoraram. Aí eu, opa. Fizeram outro ponto. Comemoraram. Aí o outro time fez um ponto contra elas. Vamos pro próximo. Aí eu, poxa, princípio do vôlei. O que é o princípio do vôlei? Fiz um ponto? Comemora. Celebra. Tive um fracasso? Vou pro próximo, porque não vai ser o primeiro nem vai ser o último. Os fracassos vão ser parte da vida. Aí o que as pessoas fazem? O fracasso, ela celebra. Ela cria um mega evento pro fracasso. E a comemoração? Ela não tem, ela diz, vem próximo, eu sou bom. Eu consegui essa conquista, é isso mesmo, vamos pro próximo. Não. Teve uma conquista, celebra. Tenha rituais. E aí, fui visitar uma amiga em São Paulo, e olha que interessante, eu cheguei, a casa dela tava com meia luz, meio apagado assim. Sentei assim, o colchão na sala, cheio de comida. Aceita água, Augusto? Aceito. Aí. Sentei no sofá, ela foi buscar água e o notebook dela estava plugado no HDMI da tela, na TV. E eu olhei pra TV e tava assim, filmes pra chorar muito. E filmes pra chorar muito é uma trend grande no Google, né? As pessoas procuram filmes pra chorar. Eu choro com tudo. Assistindo qualquer filme eu choro. Até a Champions League eu choro assistindo a Champions League. Com aquela musiquinha do começo lá. O problema é que ela tinha acabado de ser traída, tinha terminado o namoro. Não era o momento dela chorar muito. E ela tava ouvindo uma música. Eu disse, que música é essa? Essa música lembra o meu namorado que me traiu nesse sofá aí com minha melhor amiga. Eu digo, opa, deixa eu sair daqui. O sofá já tava marcado ali. Ela estava criando uma âncora emocional muito negativa. E as pessoas fazem isso. Elas não cuidam da saúde mental delas. Isso também é uma forma de não se cuidar. Isso é uma forma também de criar algo que vai atrapalhar a vida dela. Vai atrapalhar a jornada dela. E aí, a gente deve fazer o contrário. A gente deve ter rituais de celebração, rituais de revisão de vida, rituais de avançar e rituais de sonhar. Lá em casa, Saura, a gente criou uma playlist para comemoração. Olha. Quando a Sara chega... Cita uma aí. Quando a Sara chega e tá tocando a playlist e tal, ela sabe que hoje tem. Não, nós vamos celebrar, amor. Ela só pergunta, o que é que nós vamos celebrar, amor? E a gente vai celebrar alguma coisa. A gente tem que celebrar em família, em time. Celebrar sozinho também. Eu tenho meus rituais de celebração que eu vou comemorar. Quando você pega biografias, e eu amo estudar biografias, você vai entender que grandes líderes vão ter esses rituais de revisão de vida, de sonho, de celebração e de avançar. E aí, para terminar, Luther King e Bill Gates, por exemplo. Luther King fala que depois que ele ganhou muita projeção, ele não tinha tempo mais para reflexão. Ele não tinha mais tempo sozinho, de solitude. Ele precisou mudar de cidade. Ele fala na biografia dele. Ele foi para o interior, onde tinha menos acesso para poder ele ter tempo de reflexão e de solitude. Bill Gates, ele faz as Free Weeks. Ele tira 4 semanas no ano. E aí ele tem um outro momento de vida, ele vai para a ilha que ele comprou, leva livros e ele fica 1 semana naquela ilha com livros, papel e caneta. E a esposa dele, no documentário que tem na Netflix, fala assim, ele volta diferente. Porque esses ciclos são importantes. Rituais são importantes. Então, como é que eu faço? Primeiro, pré-estabelece esses 4 ciclos e crie rituais para cada um deles. Antes deles acontecerem. Quando eles acontecerem, você só executa. Segundo, estabeleça o seu limite. E o seu limite é diferente do meu. O seu ritmo é diferente do meu. Terceiro, tenha rotinas que sejam diárias. Eu não posso descansar só quando o meu celular descarrega. Eu tenho que ter um ciclo de descanso diário, um ciclo de descanso semanal, um ciclo de descanso mensal e um ciclo de descanso anual. Dessa forma, eu estou cuidando. E lembrar que descanso tem a ver com o meu corpo físico, tem a ver com a minha mente, tem a ver com o meu coração e tem a ver com a minha espiritualidade. Enquanto eu não conseguir cuidar de maneira integral da minha vida, eu não vou conseguir sair da exaustão e do burnout. Me chama muita atenção nisso que você está falando, exige
implementar isso na vida exige intencionalidade. E eu percebo que a gente muitas vezes não trata o descanso como intencional, mas como acidental, né? Ah, deu um tempo. O que dá para fazer? As pessoas não pensam, elas planejam e pensam muito sobre o trabalho. E engraçado que a disciplina ela é ligada muito ao trabalho, mas não ao descanso, né? Porque disciplina, você falou de dizer não para as coisas, exige disciplina, né? Então, você disciplinar, você diz não e pro sim, pro único sim que importa, né? Os nãos que não importam, pro sim que importa. E isso não é muito aplicado no descanso. O nosso descanso é um horário refém do ritmo que o mundo implementa nele, né? A gente não... Peraí, eu tenho uma playlist para o meu descanso, eu tenho um ritmo para o meu descanso. Isso não é comum. As pessoas não tratam dessa maneira. Então, disciplina é para o trabalho, mas não para o descanso. Mas a disciplina, pelo que você está me falando, é para o descanso também. Também. A intencionalidade é para o descanso. E eu preciso ter o mesmo rigor. Tem o mesmo rigor que você tem para performance, tem o mesmo rigor para o bem-estar. E não espere que fatores externos ou físicos cobrem isso. E aí, existe um ponto. Vamos abrir um parênteses, Sauro. Alguns momentos da vida e da carreira, você vai precisar realmente ter uma intensidade maior, ok? Uhum. Porque senão também a gente começa a criar pessoas que dizem assim, eu tenho que ir num ritmo mais devagar. Não, em alguns momentos da vida, você vai ter que queimar combustível. O avião, ele gasta uma porcentagem muito grande de combustível na largada. Então, vai ter momentos que vai ter que ter mais intensidade, eu vou trabalhar um sábado, Isso não pode ser o normal, não pode ser o novo normal. Isso deve ser um evento, isso deve ser extraordinário. O problema é quando isso vira rotina. Você sabe disso, filho pequeno... Muda. Seus colegas de trabalho não vão... é que você tem filho pequeno. Não, você precisa trabalhar. Sim. Já teve a sua licença paternidade, agora entrega o que você entregava antes. Mas, ao mesmo tempo, seu filho não dormiu à noite. Então, a sua filha, aliás. Então, você vai precisar equilibrar por um tempo essa vida. Então, isso tem que ter essa consciência. Em alguns momentos, e como líderes, nós também precisamos preparar nossos colaboradores. Se eu sei que em setembro vai ter um pico, e eu lembro quando eu era gestor em outra empresa, a gente fez isso. Em setembro e outubro, a gente tinha um pico de entregas muito grande, que eram fantásticas e eram fundamentais para o resultado da empresa. Então, a gente dizia, gente, julho, agosto, diminui o ritmo, descansem, vão mais devagar, porque vai subir a intensidade. O líder precisa fazer isso. E o líder também precisa dar exemplo, tá? Quando eu tirei minha licença paternidade, eu tirei 3 meses. E isso teve algumas implicações. Diminuiu o salário, diminuiu não sei o quê. Mas também teve uma implicação muito positiva. Foi exemplo para as outras pessoas. Porque as pessoas não tinham... Segura aí, que deu uma pane aqui. Ó. Quanto tempo já foi, gente? Eu acho que 1h30. Só? Olha. Vai rápido. Desculpa, é porque como deu aqui, o pessoal vai... Então, a gente retoma desse último exemplo. O líder. Se você puder voltar um pouquinho. Deixa eu ver. Pode seguir. Foi? Então, volta pro comecinho da história. Quando eu tirei a minha licença paternidade, tiveram algumas consequências. Por exemplo, diminuir meu salário. Foi uma negociação, porque disse assim, Augusto, se você sair, você vai precisar, vai ter algumas entregas que você não vai fazer, a gente vai ter que diminuir. Tudo bem, sem problemas. Mas também teve implicações positivas, porque as pessoas olharam assim, poxa, então eu posso tirar também. Porque quando o líder fala para as pessoas descansarem, mas ele não descansa, é um anti-exemplo, né? Beleza, então o Sauro falou assim, pessoal, vão lá, descansem, vão embora às 5 da tarde, mas você fica até às 8? Não vai funcionar, Sauro, porque as pessoas vão copiar o líder. E as pessoas vão dizer assim, eu vou sair, vou ficar aqui até a hora que ele ficar, porque senão eu vou me queimar com essa liderança. Se a liderança quer criar uma rotina, um espaço de autocuidado, ela precisa ser exemplo, ela precisa ser referência e dizer assim, gente, cuidem da saúde mental de vocês, porque eu também estou cuidando. E é engraçado uma coisa que você está falando. Aí você já está colocando uma preocupação sua de gerar impacto
na vida de outras pessoas. Então, ok, não se trata mais só de mim, mas eu quero deixar um exemplo para as outras pessoas, né? Isso não significa que você não pudesse ou não tivesse condições de tirar só poucos dias de licença e voltar com força total. Você poderia. Poderia. Então você pensa assim, eu tenho saúde para isso, eu tenho cabeça para isso, eu tenho força para isso, mas não é o que eu quero. Eu não ensinar. queria, eu disse não para as coisas boas, trabalhar é bom, eu gosto de trabalhar, mas eu disse sim para as excelentes, eu queria ficar em família. E eu podia ter esse privilégio, nem todo mundo tem, né? Assim, isso é importante pontuar. Aconteceu de ter esse privilégio, nem todo mundo vai ter, a gente teve. E eu tava falando com a Sara, né? Amor, que tempo especial que a gente teve. Então, voltando pro tema que eu tava falando, fecha parênteses, a gente vai precisar de momentos que a gente tem que intensificar nossas entregas, ok? Ok. Não pode virar o normal. Eu tenho que encontrar um ritmo saudável. Não adianta nada o sol acordar e dizer assim, ó, hoje eu não vou ficar 12 horas brilhando, não. Vou ficar 17. No nosso caso, não é sustentável. E aí, acho que isso tudo muda, Sauro, quando eu entender que o novo normal e existe um novo sentido, um novo significado para a palavra sucesso. Quando a gente fala de mundo do trabalho, a gente passa por 3 grandes revoluções. Primeira, revolução industrial. Ela mudou a forma como as pessoas cuidavam da carreira, do trabalho, da profissão, do sucesso. Depois você tem a revolução tecnológica. O www, a tecnologia, o mundo da internet, ele mudou e abriu um novo portal para um novo mundo do que seria esse mundo do trabalho. Então, você muda a legislação, você muda a ordem. Agora as pessoas podem trabalhar de home office, agora você tem uma série de... Agora é global, eu posso estar aqui trabalhando para uma empresa da Índia, posso trabalhar para uma empresa norte-americana, sem estar presencialmente lá. Mas aí tem uma terceira revolução que não estão falando tanto e está começando as pessoas a conversarem sobre isso, que é a revolução da consciência. Então, você tem a revolução industrial, revolução tecnológica e a revolução da consciência. E o que elas têm em comum? É que cada uma delas, o significado e o sentido de carreira, de trabalho, de bem-estar mudou. Na revolução da consciência, agora, eu preciso ter o que eu chamo de PIB da carreira. E o que é esse PIB da carreira? Não é o produto interno bruto. O PIB da carreira primeiro eu tenho que ter performance. Tem que ter performance. Você é contratado para executar uma função e espero que você faça com excelência. X. Eu gosto muito do conceito de performance, que é entrega além do padrão estabelecido, fiz mais do que esperava, com consistência, eu não fiz só uma vez, eu faço sempre, ao longo prazo. Ou seja, eu consigo fazer isso por muito tempo. Eu não tô falando de um evento, eu não tô falando de uma vez que eu joguei bem. Não, o Sauro toca a bola nele porque ele tem um padrão além da média e ele entrega com consistência. Segundo, o I é impacto. Eu preciso fazer a diferença na vida das pessoas. A minha carreira não é só sobre o dinheiro que eu ganho. É sobre a diferença que eu faço no mundo. Não importa a empresa que eu estou. A minha profissão, ela é uma forma de impactar a vida das outras pessoas. O mundo está cheio de problemas complexos. E a gente precisa usar a força das empresas para transformar esses problemas. A minha empresa não é só fonte de lucro, ela é fonte de impacto, de transformação. E o terceiro é o bem-estar. Eu preciso cuidar de mim mesmo. Porque se eu não cuido de mim, eu não tenho performance. É a teoria da aeromoça. Coloca primeiro a máscara em você. O oxigênio em você. Você está acordado. Se você não estiver bem, você não vai ter impacto, você não vai ter performance, vai ser... Então, o ciclo da nova carreira, isso eu falei na aula lá em Harvard que eu dei, vocês precisam ter performance, que vocês já são ensinados aqui a ter uma carreira de excelência, a ter resultados, a ter crescimento. Vocês também precisam ter impacto, fazer a diferença no mundo, mas vocês precisam ter autocuidado, cuidar de si mesmo, cuidar do corpo, da mente e do espírito de vocês, porque senão o ciclo quebra. Não dá pra ficar só no performance. Eu preciso ter o PIB da nova carreira na era da consciência. Uma citação rápida, assim. Você deu uma aula em Harvard recentemente. Sim. E você falou sobre isso. Foi esse o tema. Ó, que chique, hein?
Você está tendo aula gratuita, o cara foi lá em Harvard para dizer isso e você está gratuitamente recebendo isso pelo Mente e Coração. Ó, valeu pelo privilégio. Mas, olha, eu acho que a gente pode caminhar para o final do nosso papo. Cara, que extraordinário. Eu vou sair com muita coisa para pensar daqui. Mas eu tenho uma coisa que você falando me fez lembrar e depois eu queria te fazer uma pergunta, tá? O que você me fez lembrar? Você me fez lembrar do descanso de Jesus. Eu sempre volto para esse texto, tá lá em Marcos. Acho que é Marcos capítulo 2. Se não for, você dá uma olhadinha aí na sua Bíblia. Marcos descreve um sabá de Jesus. É ele com a turminha de discípulos dele passando um dia de folga. Aí você pensa, o que vai ter no dia de descanso de Jesus? A gente vai andar de lancha? A gente vai fazer um passeio legal? Aí o dia começa do descanso de Jesus. Eles vão à sinagoga. Então ele vai cuidar da parte espiritual. Como ele é mestre visitante, convidam ele para ler um rolo. Ele lê, ministra, aparece um possesso. Ninguém quer alguém atrapalhando a nossa folga, né? Mas aparece alguém. E ele expulsa o demônio desse sujeito, as pessoas ficam espantadas. Então, ali, você já tem o que parece algo relacionado a trabalho. Mas eu digo o seguinte, não há descanso para o amor, né? Você não diz assim para sua esposa, na sua folga, disser assim, me leva em tal lugar que você não quer levar ela, mas é a janela de tempo que tem. Por amor, você vai usar seu descanso, parte dele, para servi-la, né? Então, ele faz aquilo, ele impacta a vida daquelas pessoas. Aí eles vamos almoçar. Onde é que a gente vai almoçar? Na casa da sogra de Pedro. Aí eles vão lá para a casa da sogra de Pedro. Comidinha, assim, de sogra, maravilhosa e tudo mais. Mas chega a mulher, tá deitada com febre. Não consegue servir. Lá vai. Era hora de Jesus chegar assim e falar assim, então eu não vou nem entrar, gente, para não atrapalhar, né? Para não perturbar, deixa a senhorinha se recuperar. Mas ele vai lá, participa da vida daquela pessoa, ajuda ela a se levantar, cura ela. Aí ela passa a fazer a comida e come. Desse momento até o final do dia, a virada do dia, que era o passar de um dia para o outro, né? Então, quando põe o sol, aí vai ser domingo, né? Eles contavam o tempo de forma diferente. Mas nesse trecho de tempo não há registro. Não tem nada. Só fala assim, que no final do dia a cidade inteira levou seus possessos, doentes, para a porta de Jesus. Ó, trabalho para você. Aí eu fico pensando, o que eles fizeram nessa hora, né? Ó, vamos fazer o cálculo. Eles estavam comendo uma comida saborosa lá da sogra de Pedro. Uhum. Ele estava com os amigos dele. Uhum. Eu só consigo imaginar que foi um momento assim, extraordinário, de pé para cima, de bate-papo, que eles não saíram da casa. Sei lá, tomaram um cochilo, fez alguma coisa, e aí termina o dia de Jesus. Isso me intriga, porque isso vai além do vou assistir Netflix o dia inteiro. Sabe o cara que chega em casa e fala assim, é minha folga, esposa, filhos... O rei está anunciando, entrarei em meus aposentos para assistir 20 capítulos do meu dorama favorito e me incomodem amanhã de manhã quando terminar o meu descanso. Tem pessoas assim, que não me incomodem, que é meu descanso real. E aí a bola que eu jogo para você é, falando de forma bem pessoal, se eu fosse passar um dia de descanso com você, como seria esse dia de descanso? Você deu vários princípios maravilhosos, extraordinários. Já falei aqui que eu estou pensando neles, vou continuar pensando. Mas vamos trazer aquele impacto que você falou, aquele exemplo que você falou. Como é um dia que você olha assim e fala assim, hoje eu descansei, eu cuidei de mim de forma completa da maneira como eu ensino para as pessoas que me procuram. Então, esse foi o dia de Jesus. Como é que foi o seu dia? Como é que é o seu dia de cuidado? Pessoal. Lembrando o seguinte, não é nenhuma pressão eu citar Jesus depois falar de você, né? Você, peraí, eu fui à sinagoga, não fui? Não é isso. O que eu estou dizendo é... Qual o milagre que eu fiz? Aqui os demônios você expulsou. O que eu estou dizendo é, haviam mais elementos no descanso de Jesus do que as pessoas imaginam num primeiro momento quando elas pensam em descanso. Uhum. E você citou vários princípios importantes, eu creio que bíblicos, para o descanso. Como que é para... E a gente está falando aqui que o ritmo é de cada um, o descanso é de cada um. Então, como funciona para você? O dia que você chegou no final, assim, deitou a cabeça no travesseiro, amanhã eu tenho que trabalhar,
hoje foi um dia de autocuidado pleno na sua vida? Como é que é? Sauro, boa pergunta. Eu vou falar do final de semana agora. Eu cheguei, eu tava numa viagem pra Manaus, fiquei lá 4 dias. Você é um cara que viaja pra cima e pra baixo. Viajo o tempo inteiro. bastante. Cheguei na sexta-feira cansado, tava bem cansado. A viagem pra Manaus é muito longa, né? São muitas horas de voo. E lá tem um fuso horário, é pequeno, é 1 hora só, mas muda. Então tem um fuso horário. Eu cheguei no sábado, cheguei na sexta. E sábado foi meu dia de descanso. E como foi o nosso dia de descanso? A gente recebeu uma amiga de longa data que estava na minha casa, lá do Ceará, a Michelane, que hoje é missionária em Porto Velho, e a gente recebeu ela em casa. Então, de manhã, a gente preparou um café da manhã, eu e minha esposa, para a Michelane, e tivemos um tempo de conversa ali com ela, muito profunda, sobre o que Deus está fazendo na vida dela, sobre as histórias que ela tem. E a Michelane sempre foi uma amiga que me inspirou muito por essa dedicação dela a uma causa. Depois a gente, com a minha filha também, né? A gente até tava. Depois a gente desceu, a minha mãe e a minha irmã chegaram e a gente foi pra piscina. E a gente ficou ali na piscina até mais ou menos 1 da tarde, brincando com as meninas. Elas estavam se maravilhando com a água, com a boia, brincando e jogando. Às 13 horas a gente comeu uma feijoada e um peixinho. Não combina, mas... É que faz não, tempo que eu frango, não como desculpa, feijoada, frango. hein? Uma feijoada com frango, comemos ali. E aí, depois disso, as meninas eram para descansar, não dormiram. As meninas não dormiram, estavam muito agitadas, Já né? fugiu do planejado. Fugiu da rotina da Esté. A rotina da Esté é descansar depois do almoço. Ela não dormiu. Só que quando ela não dorme, gera para os pais uma ansiedade, né? E aí, a gente desceu com elas, a minha esposa e a minha irmã desceu com elas para a brinquedoteca. E eu fiquei cuidando da minha mãe, do meu cunhado e da minha amiga que estava lá em casa, anfitriando. Minha esposa fez uma sobremesa maravilhosa, a gente tomou ali a sobremesa. Depois eles foram embora, volta das 4:30 da tarde. Esse período a gente foi brincar com a Esté. A Esté dormiu 4:30 para 5 horas, não era a hora dela dormir, mas ela dormiu esse horário, ela queria dormir esse horário. Nesse momento eu fui ler no quarto com a Sara dormiu, eu fui ler um pouco. Quando deu 6:30, a gente desceu de novo, ficamos um tempo lá embaixo, porque a gente tem que gastar mais energia para dormir de novo. Era culto de Dia das Mães na igreja da minha mãe, em Cosmópolis. E por um momento eu não ia. Eu disse, vou ficar, meu descanso, vou ficar aqui em casa, tem que ajudar minha esposa também, tem que ajudar a anfitriar a Michelane, que está aqui em casa. Mas eu disse, amor, eu vou. Faz tempo que eu não vou no culto Dia das Mães e eu vou fazer uma surpresa pra minha mãe. Peguei o carro, fui até Cosmópolis. A minha mãe ficou surpresa porque ela não estava me esperando lá. A gente participou do culto junto. Voltei e dormi. Então, acho que foi Foi um bom descanso. Meu Dia das Mães agora foi assim, dia 11. E você considera que foi um bom descanso? Foi Hoje eu maravilhoso, descansei. foi maravilhoso. Com bebê agitado, com recebendo família. visita, preparando café da manhã para os outros. Viajando 40 quilômetros até Cosmópolis para o culto. Você achou o seu ritmo, então? Para mim foi uma delícia. Então, a gente falou sobre princípios, a gente falou um pouco sobre como funciona na sua vida, mas agora, Augusto, tem aquela pessoa que está assim, ó, na frente do notebook ou do celular, pensando assim, que lindo, maravilhoso. Ó, esse cara aí é um especialista na área, manja disso assim, de cabo a rabo. Que chique, né? Vai para a piscina com as crianças e tudo mais. A minha vida não é assim. A minha vida é um caos. A minha vida é cansaço sobre cansaço. A minha vida é pressão e estresse. E eu sinto que ele é incontornável. Ele é um monstro que já tem 7 cabeças. E é só escolher uma delas para me devorar todo o descanso. Eu não sei o que é essa palavra. Eu estou esmigalhado, eu estou caminhando para ser um sério candidato a burnout, ou então eu já estou em burnout. Se você fosse colocar algo do seu coração para essa pessoa, eu queria convidar você a fazer isso, olhando para aquela câmera ali, e encarando a câmera como essa pessoa que está te olhando e querendo ouvir algo para ela. Legal. De alguém que descreveu um descanso maravilhoso e que ela está olhando assim para você e pensando, que inveja, isso não é para mim. O que você diria para ela? Diferente do WhatsApp,
A vida não dá para colocar na velocidade 2. Desacelere. Desacelerar não é parar. Desacelerar é caminhar em direção às coisas que mais importam. Eu aprendi que mais importante do que a velocidade é a direção. Certifique-se que você está na direção correta, na direção que produz luz. E depois disso, vá no ritmo que faz sentido para você. Porque a semente, ela não fica lá ansiosa para nascer rápido. Assim como a borboleta não fica ansiosa e desesperada para sair logo do seu casulo. Existe o tempo. Existem as estações. E vai chegar o seu tempo. Não precisa... não é a sua força que vai abrir o casulo da borboleta. E se ela sair antes, pode até fazer mal. A minha filha tá no forno, né? E são 9 meses. E é bom que ela passe 9 meses lá. Porque o período que ela está esperando é o período que ela está sendo nutrida. Ela está crescendo. Às vezes a gente tem algo que nós não estávamos preparados. Então, encontre a direção. Mais importante que a velocidade é a direção. Encontre o seu ritmo. E entenda que o seu momento vai chegar. E caminhe com tranquilidade. Com paz no coração. Porque o que você está planejando, em algum momento, talvez não do jeito que você pensou, planejou, pode acontecer com você. E se não acontecer, pode acontecer outros caminhos. Curta a jornada, curta o caminho. Eu quero te falar isso de coração. Mais importante que a velocidade é a direção, encontre o seu ritmo. Muito obrigado. Valeu, meu amigo. Agradeço. Deus abençoe. A gente se vê no próximo programa, no próximo podcast. E Deus te abençoe. Guarda essas palavras no coração. Até mais, hein?